Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Ao longo desta aula falaremos sobre variância para você. Começaremos aqui a abordagem sobre variância, que é das principais, está entre as principais medidas de variabilidade, também denominadas medidas de dispersão. Lembre comigo que a ideia, central aqui das medidas de dispersão é entender a sua distribuição, é compreender melhor como é a distribuição dos valores que você coletou. Se são valores concentrados, se são valores dispersos em relação à média, distantes uns dos outros, evidentemente. E aí, nesse contexto, nesse sentido, a variância é uma das principais medidas de dispersão. O desvio médio, embora seja uma grande ideia e tenha uma finalidade muito boa, ele não pegou, ele não foi muito difundido. Os estatísticos não gostaram muito do desvio médio. Na prática, na vida científica, de fato, dentro da estatística aplicada ao cotidiano e também aplicada ao mundo científico, o desvio médio não tem grande importância. O desvio médio não é tão utilizado. A variância é a primeira que começa a ser bastante utilizada e nós a veremos por um longo período. Você verá a variância sempre que você falar em estatística. Quando você chegar na parte inferencial, você continuará vendo a variância, porque os autores, de modo geral, quando vão analisar a variabilidade de uma população, quando vão olhar a variabilidade de uma amostra, eles preferem fazê-lo através da variância. Portanto, aprenda todos os detalhes que eu trarei para você a partir de agora. Coloco aí em sua tela. Temos então variância e aí nós começamos com a definição. A definição formal de variância, ela é a seguinte, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Veja só, você vai fazer a média aritmética, vai somar e vai dividir pela quantidade do quê? Dos quadrados dos desvios. Em outras palavras, dê uma olhadinha só. O valor da variância é igual somatório, você vai pegar aqui o somatório de xi menos a média, você pega cada valor do x, subtrai o valor da média, acho que você concorda, isso aqui na realidade é o valor do desvio, você eleva o desvio ao quadrado e divide pela quantidade. Quando você faz isso, quando você soma todos os desvios, eleva ao quadrado e divide pela quantidade, nós temos então aquilo que se chama variância. Prof, não está muito claro para mim, não fica muito claro o que você está falando. E aí eu vou lá para você e faço um exemplo rapidamente. Variância, imagine só, 4, 6, 10 e 12. Suponha que eu coleto para você 4 valores. Eu faço uma coleta e eu pego lá número 4, número 6, número 10 e número 12. E eu pergunto a você qual é a variância dessa distribuição. Lembrando mais uma vez que distribuição é qualquer grupo de valores que você coletou ao longo de uma pesquisa ou ainda o conjunto completo de valores de uma população. Fechou? Distribuição é um grupo de valores que obviamente serão analisados pela pesquisa estatística. Fechou? Nós temos aqui então 4 valores. 4, 6, 10 e 12, e eu quero calcular a variância. Quando você fala em calcular variância, o primeiro passo sempre é você calcular o valor da média, porque afinal, eu disse a você que a variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Veja só, é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Se eu farei para você a média aritmética entre o quadrado dos desvios, ou ainda entre os desvios ao quadrado, eu tenho que primeiro calcular os desvios em relação à média e, evidentemente, para isso, eu começo calculando o valor da média. Quando nós falamos em valor de média, nós então estamos falando sobre o seguinte, eu vou dizer que o valor da média sempre é igual. Você vai somar todos os valores, soma cada um desses valores e divide pela quantidade de valores. O valor da média vai ser igual. Você então vai somar os valores em questão. 4 mais 6 são 10, 10 mais 10 são 20, 20 mais 12 são 32. E você vai dividir por 4, afinal, são 4 valores consecutivamente. O valor da média vai ser igual, 32 quartos, número 8. Esse é o valor da média, beleza? Muito bem. Feito o valor da média, você então vai calcular os desvios, porque afinal,
se eu quero calcular a variância, a definição formal, a definição de variância é justamente a média aritmética entre os desvios ao quadrado, isto é, o quadrado dos desvios. E, portanto, uma vez que você calculou o valor da média, agora você calculará, junto comigo, o valor dos desvios. Veja só. Quem é o primeiro desvio? O primeiro desvio é o número 4 menos o valor da média. O segundo desvio vai ser o número 6 menos o valor da média. O terceiro desvio será o número 10 menos o valor da média. O quarto desvio será o número 12 menos o valor da média. Veja, 4, 6, 10 e 12. 4, 6, 10 e 12. O valor da média é 8. Logo, 4 menos 8, 6 menos 8, 10 menos 8, 12 menos 8. Você então coloca lá 4 menos 8 menos 4, 6 menos 8 menos 2, 10 menos 8 mais o número 2, 12 menos 8 mais o número 4. Recorde comigo, caso você tente somar os desvios, a soma dos desvios sempre dá 0. Você já sabe, aprendeu isso, uma regrinha muito importante. Se você tentar somar os desvios, a soma dos desvios sempre dá 0 e, portanto, a média entre os desvios também sempre será 0. Frase importante que você não sabe ainda, mas será usada em assuntos muito mais robustos, essa mesma frase. Beleza. Uma vez que você, então, não consegue usar a média entre os desvios, você faz a média entre o quadrado deles. E por que entre o quadrado deles? Prof, você faz a média entre o quadrado deles porque quando você eleva qualquer número ao quadrado, o valor fica positivo. Se eu fizesse a média com esses valores, daria 0. Porque alguns são negativos, outros são positivos. Você então faz a variância. A variância implica ou significa basicamente o seguinte: você pegará todos os desvios elevando-os ao quadrado. Quando você eleva qualquer número ao quadrado, seja ele negativo, seja ele positivo, o resultado sempre fica positivo e, portanto, eu conseguirei fazer a média. O valor da variância vai ser igual. Você coloca uma barra aqui e você então começa com cada um dos desvios elevados ao quadrado. Quem é o primeiro desvio? Menos 4. Você pega esse menos 4 e você eleva ao quadrado, menos 4 ao quadrado fica 16. Você pega agora esse segundo desvio, que é menos 2, menos 2 ao quadrado fica número 4. Você pega agora o terceiro desvio, que é 2, quando você faz 2 ao quadrado, a resposta fica o número 4. E agora você faz para nós o último desvio, que é 4, quando você eleva 4 ao quadrado, fica 16. Perceba então, cada um dos desvios eu elevei ao quadrado. Menos 4 ao quadrado mais 16. Menos 2 ao quadrado mais 4. 2 ao quadrado mais 4. 4 ao quadrado mais 16. Uma vez que você elevou todos os desvios ao quadrado, você soma esses desvios e depois que você somou, você divide por 4. Por que por 4, Johnny? Porque são 4 valores que estamos considerando. Se são 4 valores, são 4 desvios. Sendo 4 desvios, você divide por 4. Esse valor que você chega é aquilo que nós chamamos de variância. A variância, portanto, será igual. Vejamos o cálculo aqui que nós chegamos. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 16, 40. Nós temos, então, 40 dividido pelo número 4. 40 dividido por 4, número 10. A variância vai ser igual ao número 10. Porém, aqui, tome um cuidado. A definição que você acabou de perceber, essa forma, esse cálculo que você viu, é o conceito básico de variância. Você pega cada um dos desvios, eleva ao quadrado e divide pela quantidade. Com o passar do tempo, percebeu-se algo muito importante, que quando você coleta uma amostra e você usa esse processo, em regra, o valor que você encontra é um pouco menor do que deveria ser. Se eu pego toda a população, veja só, se eu pego toda a população e eu calculo a variância usando todos os elementos, dá um valor X.
Se eu pego uma pequena amostra e eu calculo a variância com essa amostra, usando o mesmo método, em regra, dá um valor um pouco menor que x. Descobriram, portanto, que quando você pega uma amostra, não sei porquê, mas é fato, quando você pega uma amostra e você calcula a variância usando esse método, você sempre ou normalmente encontra um valor um pouco menor do que o valor correto. Dizemos que a variância é enviesada. Ela é enviesada para menos. Ela, em regra, dá um pouquinho menos quando você usa uma amostra. E aí perceberam que para corrigir esse problema, quando fosse uma amostra, você não poderia dividir pela letra n, que é o total de valores. Você iria dividir por n menos 1, porque aí você compensa um pouquinho aquela diferencinha para menos. E aí surgem dois tipos de variância. A variância populacional, que é a variância tradicional, a variância padrão, e a variância amostral, que é quando você usa uma amostra. E esse detalhe é muito importante, porque o autor pode perguntar uma ou pode perguntar outra. E é importantíssimo que você fique ligado em qual ele perguntou, para que você possa responder corretamente. Veja só, essa regra que você aprendeu é aquilo que nós denominamos de variância populacional, que é a variância padrão, quer dizer, é a variância conforme ela foi concebida. A variância denominada, a variância populacional, é a variância tradicional, conforme ela foi criada. O pessoal, como disse a você, percebeu o seguinte, olha só, cara, tudo bem, essa aqui é a variância. Porém, se fosse uma amostra, daria um pouquinho de diferença. E aí o pessoal percebeu o seguinte, olha só, se for uma variância populacional, se estivermos trabalhando com toda a população, realmente a fórmula é essa. Você soma todos os desvios, só lembrando que isso aqui, ó, xi menos x barra elevando ao quadrado, nada mais é do que desvio. Quando você pega... Aliás, não ao quadrado, desvio. Quando você pega o x menos o valor da média, é o desvio em relação à média. Quando você eleva ao quadrado, desvio elevado ao quadrado. Dividiu pela quantidade de valores. Essa formulazinha aqui, você pode tranquilamente traduzi-la como sendo o seguinte, ó. Essa formulazinha, traduzindo para você tranquilamente, você poderia colocar assim, soma, porque é um somatório, certo? Então eu tenho aqui, somatório. Quem é que está aqui em cima? Os desvios, só que é o quadrado. Então é a soma dos quadrados, não é a soma dos desvios apenas, é a soma dos quadrados dos desvios. Você pegou cada desvio, elevou ao quadrado e depois você somou. Essa fórmula sendo traduzida para você significa, vai somar todos os desvios ao quadrado. É a soma dos quadrados dos desvios. O valor da letra N é a quantidade de elementos. Então você pega a quantidade de elementos. Se forem 4 elementos que nós temos na população, você divide por 4. Se forem 1000 elementos que nós temos na população, você divide por 1000. Só que quando nós trabalhamos com uma amostra, para corrigir aquela pequena diferença que você já sabe que existe, para fazer a correção, o ajuste, porque afinal, quando você pega uma amostra, caso você use essa mesma fórmula aqui, caso você use a fórmula idêntica à populacional, você obterá um valor um pouco menor do que o valor correto. E aí faça o seguinte, quando você for calcular uma variância de uma amostra, você também fará o somatório, normalzinho. Você fará o somatório normalzinho. O somatório começará pelo x1 e terminará no xn, normal também. Você pegará xi menos x barra
pegará cada desvio e elevará ao quadrado. Só que agora você vai dividir por n menos 1. Se você olhar com calma a fórmula que é a fórmula populacional e a fórmula que é a fórmula amostral, a única diferença é que na fórmula amostral, no lugar de você dividir por n, você divide por n menos 1. Essa é a única diferença que nós temos entre a variância denominada variância populacional e a variância denominada variância amostral. Fechemos aqui também, e agora você tem que lembrar dessas duas relações. Ô, prof, naquele exemplo que você fez agora há pouco, você fez a variância populacional, certo? Certo, eu fiz a variância populacional. O que eu fiz para você foi a variância padrão. Aliás, quero que você grave isso. A variância populacional é o nosso padrão. Se o autor não falar nada, ele está se referindo à variância populacional. Somente faremos a variância amostral quando nós estivermos com a informação bastante clara. É a variância da amostra, certo? No exemplo em questão, o que eu fiz para você foi a variância populacional. Eu peguei cada um dos desvios, elevei cada um deles ao quadrado e dividi por 4. Afinal, o número de elementos, vejamos lá, não é? Eu tenho 4 elementos. 1, 2, 3, 4. O número de elementos é igual a 4. Eu dividi por 4. Agora veja, se por acaso o autor perguntasse para nós, escuta, não é a variância populacional que eu quero. Eu quero que você tenha a variância amostral. Porque você veja só, né? Uma forma sutil de o autor cobrar isso de você é ele falar, considere a amostra. 4, 6, 10 e 12. Se ele fala que isso aqui é uma amostra, você naturalmente calcula a variância amostral. É a variância de uma amostra. E aí o cálculo fica muito parecido. O valor da variância vai ser igual. A parte de cima, ela fica rigorosamente a mesma, cara. A parte de cima é igual para as duas. Você pega cada um dos desvios, eleva ao quadrado. Menos 4 ao quadrado fica 16. Menos 2 ao quadrado fica 4. Mais 2 ao quadrado fica 4. 4 ao quadrado fica 16. Só que na hora de dividir, quando for a variância amostral, você coloca número de elementos menos 1. É sempre menos 1. Perceba lá, a fórmula é sempre menos 1. N, número de elementos, menos uma unidade. Você então dividirá, nesse caso aqui, o número 40, mas no lugar de você dividir por 4, vai dividir por 3, o que vai dar para nós como resposta aproximadamente 13,3. Perceba, portanto, que a variância amostral, usando os mesmos valores, ela vai dar um pouquinho maior que a variância populacional. Isso é bem comum, tá certo? Veja, portanto, que uma vez que você tem os desvios, você pode escolher entre calcular a variância populacional ou calcular a variância amostral. Isso é básico por enquanto, e a ideia qual é, não é? A ideia é a seguinte, quanto maior a variância, maior a variabilidade. Variância maior, varia mais. Maior variabilidade. Se a variabilidade é maior, é porque os valores variam bastante. Eles não são parecidos, eles não são concentrados, eles são dispersos. Alta variância significa alta variabilidade, alta dispersão. Ora, a variância é uma medida de dispersão. Se ela é alta, a dispersão é o quê? É alta. Se ela é baixa, a dispersão é o quê? Baixa. Qual é o valor mínimo da variância? 0. Por quê? Claro. A variância, ela é calculada quando você pega cada desvio e você eleva ao quadrado. Não tem como dar negativo um troço desse. O menor valor possível da variância é 0. Ela consegue dar 0? Consegue. Se todos os valores do seu rol, se todos os valores da sua distribuição forem iguais. Suponha que você faz uma pesquisa sobre idade. E você vai numa escola e você escolhe a 6ª série.
e você pergunta a idade de cada estudante que está ali. E todos eles, sem exceção, respondem 11 anos de idade. 11 anos de idade. Beleza. Nesse caso, a variância é zero, porque todos eles possuem a mesma idade. Não varia, cara. Não varia. Se não varia, não tem variabilidade, não tem variância. Não tem significa zero. Não variou. Não variou, não tem variabilidade, não tem dispersão. Todos os valores são iguais. Grave, quando todos os valores são iguais, as medidas de dispersão são todas nulas. Se você faz uma pesquisa e você coleta todos os valores e todos eles são rigorosamente iguais, todos os números são o mesmo. Pega o exemplo que eu dei, vou numa escolinha, 6ª série, pergunto a idade de cada um deles, todo mundo responde 11 anos de idade. Ninguém tem outra idade. Nesse caso, para esse grupo de valores, a amplitude é zero. O desvio médio vale zero, a variância vale zero, o desvio padrão vale zero, coeficiente de variação vale zero, variância relativa vale zero, tudo vale zero. Por que tudo vale zero? Porque todos os valores são iguais. É o único caso. O único caso em que as medidas de dispersão são nulas é o caso em que todos os valores coletados são rigorosamente iguais. Se qualquer valor for diferente, se pelo menos um valor for diferente, não dará zero ou não darão zero as medidas de dispersão. A variância não dará zero, por exemplo. Fechou? Então, a escala é a seguinte: menor valor possível para a variância, zero. Variância zero tem um significado. Todos os valores da sua pesquisa são iguais. Se a variância é maior do que zero, tem um significado. Pelo menos um valor é diferente. Dá para saber quantos? Não. Quanto? Não. Nem quantos. Eu só sei que pelo menos um dos valores é diferente. Muito bem. Quanto maior for a variância, maior é a variabilidade. Menor é a concentração. Mais afastados os valores. Variância grande, dispersão grande. Variância pequena, dispersão é pequena também. Legal. Aí nós continuamos. E continuando, nós chegamos então nessa fórmula aqui. Meu irmão, essa fórmula, essa que está vendo agora, ela é mais importante, muito mais importante que a fórmula anterior. Mas muito mais importante. Porque quando você adentrar, quando você for aprender a estatística inferencial, é essa fórmula aqui que você usará lá dentro das variáveis aleatórias, por exemplo. Em variável aleatória não tem como nós usarmos a fórmula anterior. Aquela fórmula que você aprendeu agora há pouco, essa fórmula aqui, ó, ela funciona, essa aqui. Essas duas, elas funcionam? Funcionam. Elas são corretas? Pô, super corretas. Só que elas só se aplicam no comecinho. Só se aplicam quando nós estamos na parte elementar, na parte da estatística descritiva. Quando nós adentramos para a estatística inferencial, a hora que falarmos de variância, é disso aqui que você vai lembrar, ó. O valor da variância populacional, e aqui cuidado, essa fórmula aplica-se apenas para a variância populacional. Corresponde à diferença entre a média dos quadrados e o quadrado da média. Grave da seguinte maneira: o valor da variância sempre vai ser igual à média dos quadrados menos o quadrado da média. Repito, novamente, a variância vai ser igual à média dos quadrados menos o quadrado da média tradicional. Mais uma vez, a variância vai ser igual à média dos quadrados menos o quadrado da média. Como assim? Não entendi bolhufas. Vou te fazer um exemplo aqui e você vai entender. 4, 6, 10 e o número 12, certo? Aí você coloca assim, ó. O que é o valor do X? O valor do X, ele é cada valor que foi dado para você ou que você coletou. 4, 6, 10 e o número 12. Agora você calcule primeiro a média normal, a média comum, a média do X. O que é a média do X? Cara, a média que você aprendeu a fazer, meu irmão, a média tradicionalíssima, soma e divide pela quantidade. Então, quando eu falo média do X, significa isso aqui, ó. A média do X vai ser igual. Você vai somar
todos os valores e você vai dividir pela quantidade, o valor da média vai ser igual. Vamos somar. 4 mais 6 mais 10 mais 12. Ó. O valor do x é cada um deles. 4 mais 6 mais 10 mais 12, 32. Beleza. Tudo isso dividido por 4. O valor da média vai ser igual a 8. Vou chamar isso aqui de mi. Não sei se você lembra, quero que você aprenda desde já. Essa letrinha grega aqui, ó, parece um U. Na verdade, ela é a letra grega mi. E essa letra grega mi, ela em regra é usada para média. Ela também pode ser usada para média. Normalmente, vou te ser sincero, essa letra mi é usada quando nós queremos falar de média populacional. Mas eu vou usar ela aqui, tá bom? Eu posso fazer isso também caso eu queira. Então, a letra mi, que parece um U, não é um U, é a letra mi do alfabeto grego, ela representa para nós a média nesse caso aqui. Agora você continue comigo. Agora você faz a média dos quadrados. Como assim média dos quadrados, Johnny? É a média do x elevado ao quadrado. Você pega cada valor do x e você eleva ao quadrado. Quer ver? 4 eleva ao quadrado fica 16. 6 eleva ao quadrado fica 36. 10 eleva ao quadrado fica 100. 12 eleva ao quadrado fica 144. Você pega cada valor do x e você eleva ao quadrado. Bem simplesinho mesmo, tá? Não tem muita frescura aqui não. É só você pegar 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, número de 100. 12 ao quadrado, 144. Agora você faz a média entre esses valores ao quadrado. Quando você faz a média entre esses valores ao quadrado, você basicamente tem o seguinte. A média, e você escreve assim, ó. Média, só que não é o x normal, é o x ao quadrado. Você vai fazer a soma, vai somar todos eles e vai dividir pela quantidade deles. Agora você coloque lá, o valor da média vai ser igual. A soma desses valores é a soma do x ao quadrado. Aí você pega lá, 16 mais 36, 52. 52 mais número 100, dos 152. 152 mais 144, caramba. 152 mais 100, 252. 252 mais 44, 296. Se eu não estou enganado, se eu não troquei nada, vou até conferir esse troço aqui, porque fazendo conta aqui rapidão no meio da aula, vai que eu troquei alguma coisa, eu não quero errar uma continha demais, né? Então faz o seguinte, 6 mais 6 são 12, 12 mais 4, 16, vai 1. 1 mais 1 são 2, mais 3 são 5, mais 4 são 9, tá certo, cara. 296 dividido por 4, porque afinal são 4 valores. O valor da média dos quadrados, a média de cada valor ao quadrado vai ser igual. Aqui eu tenho 7, vai sobrar 1, e aí eu tenho 9, 79, se eu não estou enganado. Eu vou dividir por 4 aqui, 7 vezes 4, 28, 29 menos 28, sobra 1. Esse 6 você baixa aqui, ah, tá vendo só como se engana? Aqui é 4 vezes 4 dá 16, é 74. Pronto. Agora eu tenho a média, que é a média dos quadrados. Então você percebe que para fazer a variância pela fórmula nova, que é a fórmula mais importante, eu tenho que ter a média do x e a média do x ao quadrado. Agora você vai lá. O valor da variância, vou calcular agora o valor da variância. O valor da variância vai ser igual, ó. Variância é igual. Você pega a média dos quadrados menos a média normal elevada ao quadrado. Olha como fica isso agora. O valor da variância vai ser igual. Qual é a média dos quadrados? A média dos quadrados, 74. 74 menos. A média normal é o 8 que você fez, é a média do x normalzinho. Só que aí é a média normal ao quadrado, 8 ao quadrado.
O valor da variância vai ser igual a 74 menos 64. O valor da variância vai ser igual a 10, que é o mesmo número que você chegou antes, evidentemente, mas agora pela fórmula atualizada. Sendo sincero contigo, e, aliás, a sinceridade entre nós tem que ser sempre assim, né? Tem que ser sempre dessa maneira. Eu não posso estar aqui para dar uma aula bonitinha para você, fazer uma aula que você goste. Claro, tomara que você goste da aula, mas tão importante, quanto você gostar da aula, é ela ser uma aula digna, ela ser uma aula que tem, que está de acordo com a realidade e que prepara você para voos maiores, não é? Eu posso ensinar você de várias maneiras e eu tenho que buscar sempre aquela maneira que seja fácil e que ao mesmo tempo deixe você pronto para aprender os demais conteúdos que você tem que aprender. Essa fórmula atual, essa que você aprendeu agora, ela é muito importante. É ela que você tem que lembrar. É dela que você tem que lembrar para que você possa aprender e resolver questões depois de assuntos muito mais complicados, certo? Nós avançamos. E aí eu chego nessa parte aqui, ó. E quando houver frequência, meu irmão? E quando nós tivermos frequência, como que eu faço a média com frequência? Lembre que a variância com frequência, né? Quando nós temos a frequência, essa frequência aqui, ela vai ser importante para você poder calcular a média, tanto a média normal como também a média ao quadrado. Então eu quero que você faça o seguinte para mim agora. Vamos tentar doravante, a partir desse instante, fazer a variância sempre usando a fórmula atualizada. Essa fórmula nova que você viu aqui. Pode ser? Então, pensemos no seguinte. Pela fórmula nova, pela fórmula mais importante, eu sei que o valor da variância sempre vai ser igual. O que nós sabemos aqui? O valor da variância é a média dos quadrados menos a média ao quadrado, a média normal elevado ao quadrado. Beleza? Vamos então fazer o seguinte, comecemos aqui. Calculemos agora a média de x. Média de x. Quando nós falamos da média de x, é a média comum que você aprendeu a calcular. Não sei se você concorda comigo, e eu acho que você, preparado que está a essa altura, vai recordar o seguinte. A média, que é a média do x, basta você somar os valores, você soma todos os valores e divide pela quantidade. Quando eu tenho uma tabela de frequências, para adiantar o trabalho, e você sabe disso, você já multiplica aqui. O valor do x é o valor da variável, sempre lembra. Então, variável x. Quais são os valores do x? 20, 25 e 30. 20 vezes 2, 40. 25 vezes número 8, 200. 30 vezes número 10, 300. Você vai somar o valor já ponderado. Então, o que você faz aqui é o seguinte. 40 mais 200 mais 300. 540. Você não vai somar 20, 25 e 30, porque o 20 aparece 2 vezes, o 25 8 vezes, o 30 10 vezes. Essa média é 40 mais 200 mais 30 mais 300. E não é dividir por 3. Ah, mas são 3 valores, prof. Não, porque a frequência, ela modifica a quantidade de valores. Você vai dividir pela soma das frequências. 2 mais 8 mais 10. 2 mais 8 mais 10 fica 20. O valor da média vai ser igual a 27. Essa média comum vou chamar de μ. O valor do μ, a média comum, é 27. Agora, eu faço a média, só que essa média que eu farei agora é a média de x elevado ao quadrado. Quando eu falo média de x ao quadrado, você pega cada valor da variável e você elevará ao quadrado. No fundo, é isso aqui, ó. A mesma tabela, você vai ter lá, mesma tabela de x com a frequência absoluta. A frequência nunca muda. 2, 8 e 10.
O que é que muda, na verdade? O valor da variável. No lugar de eu fazer 20, eu coloco 20 ao quadrado, porque agora não é a variável normal, não é o x, é o x ao quadrado. Quando eu faço 20 ao quadrado, nós chegamos então em 400. Aí eu coloco para você, no lugar desse 20, 20 ao quadrado, 400. No lugar desse 25, 25 ao quadrado, 625. No lugar desse 30, 30 ao quadrado, fica 900. Só perceba lá, 20 ao quadrado, 400. 25 ao quadrado, 625, 30 ao quadrado, 300. Só foi o que eu fiz, ó. Eu peguei a variável x, só que agora eu tenho a variável x elevada ao quadrado. A frequência é sempre a mesma. Para adiantar o serviço, lembre assim, ó. Para que eu calcule a média dos quadrados, eu tenho que somar os valores ao quadrado e eu tenho que dividir pela quantidade. Só que nós temos frequência e a frequência modifica essa soma. Não vou somar aqui 400 mais 625 mais 900. Não, eu tenho que multiplicar. 400 vezes 2. Bem, 400 vezes 2 tem como resposta o número que é 800, evidentemente. Agora eu tenho que fazer 625 vezes 8. 8 vezes 600 tem como resposta 4.800. 8 vezes 25, 200. Isso aqui dá 5.000. E agora, 900 vezes 10, claramente, 9.000. Esse é o somatório que eu farei. 800 mais 5.000 mais 9.000. Bem, 9.000 mais 5.000, 14.000. 14.000 mais 800, 14.800, dividido por 4 não, né? Por 20. Aí, por que por 20? Eu ia falar por 4 ou por 3, porque, novamente, mas são 3 valores. Sim, é verdade. São 3 valores diferentes, mas a frequência muda o total de valores. O 20 é isso aqui, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 10 fica 20. São 20 números consecutivamente. Quando você pega 14.800 e você divide por 20, 0 corta com 0, 1.480 dividido pelo número 2. Dá como resposta 740. Essa é a média dos quadrados, 740. Nós, então, agora vamos para a fórmula. O valor da variância... Deixa eu arrumar isso aqui. Vou agora calcular a variância populacional. Lembrando que aqui, por essa fórmula, você só calcula a variância POP, a variância populacional. Fosse amostral, teria que ser na fórmula padrão que você já conheceu também. A variância, nesse caso, vai ser igual. Ó, variância vai ser igual. Você pega a média dos quadrados menos o quadrado da média normal. O valor da variância vai ser igual. Média dos quadrados, 740 menos, tá aqui, ó, 740. Média normal, 27, elevada ao quadrado. Veja que a média normal tá aqui, ó, ela é 27 e você já eleva ao quadrado. O valor da variância vai ser igual. 740 menos... E agora nós temos que fazer 27 ao quadrado. 27 ao quadrado tem como resposta 729. O valor da variância vai ser igual. 740 menos 729, 11. Esse é o caminho que nos levará a calcular o valor da variância em uma tabela de frequências. Claro, né? Que eu poderia ter ido aqui pelo outro caminho. Eu poderia ter ido aqui pelo caminho de fazer lá a média aritmética, aí eu poderia fazer os desvios, e após fazer os desvios, eu poderia, então, fazer a média aritmética, a variância populacional e a variância amostral. Faz o seguinte,
Como essa aula está ficando um pouco longa, eu vou encerrar esse bloco e no próximo bloco eu vou refazer esse mesmo exemplo aqui usando o outro caminho. E aí eu treino você nas duas direções. Eu treino você usando a fórmula que é a mais importante, esta que você viu agora, e também usando a fórmula mais básica, aquela que só se usa na estatística descritiva. E aí você treina uma, treina a outra e fica pronto nas duas direções. Esse bloco eu encerro por aqui. Foi um grande prazer. Até a próxima aí. Aguardo você na próxima aula. Valeu! Fala aí, minha gente! Tudo bem por enquanto? Jairo, não tem jeito, cara, a variância é um assunto muito importante, você tem que conhecer tudo sobre variância, aí eu não vou perdoar você não, tá? Para ter sucesso em estatística, tem que conhecer as diversas maneiras de você chegar até a variância. A maneira mais fácil, mais simples, mais prática, eu acho que é a primeira, e essa segunda, ela é muito mais importante, então eu tenho que treiná-lo aí nas duas direções, tá bem?